Oi, gente, boa noite. Tudo bem, pessoal? Oi, amiga, tudo bem? Camille? O som tá bom? Dá um toque pra mim. Dá um sinalzinho pra mim se vocês estão me ouvindo bem, por favor. Oi, Pri, tudo bem, linda? Ai, você viu como eu tô loira? Tô igual você agora. Doutora Regina, que prazer tê-la aqui, tudo bem? Ai, amiga, você viu? Tô muito loira agora, tô um nojo. Que bom, estão me ouvindo bem, né? Ai, gente, tô tão ansiosa pra essa live. Doutor Danilo já entrou, eu acho, né? Cadê você, doutor Danilo? Dá um toque pra mim. Oi, Rosângela. Tudo bem, gente? Cadê o doutor Danilo? Tá por aí já? Me manda a solicitação, tá? Quando entrar pra eu poder te colocar junto aqui no vídeo. Deixa eu procurar aqui. Ah, chegou. Não vou perder tempo, tá? Já vou te chamar pra gente começar a conversar, que essa live vai ser sensacional. Já te enviei, tá bom? Vê se chegou aí, por favor. Aí. Oi, boa noite. Oi, boa noite, tudo bem? Tudo jóia contigo? Como tá? Joia, tranquilo. O áudio tá bom? Tá ótimo. Aqui também. Ah, Tá me beleza. ouvindo bem aí, né? Vou começar sem o fone, porque aí se der eco você me fala, tá bom? Ah, sim. Tá tranquilo por enquanto. Ah, tá ótimo. Gente, olha, tô tão feliz de receber o Dr. Danilo aqui, porque é um assunto tão bacana que eu já queria há tanto tempo fazer uma live a respeito desse tema, né, de transtornos alimentares, compulsão, fome emocional, tudo isso que a gente tem tão presente no dia a dia, que a gente recebe tantas pessoas se queixando disso aqui, né? Uhum. Que tem essa dificuldade. E, nossa, e aí surgiu a oportunidade, a gente foi conversando pelo Instagram ali, e de repente, assim, acabou acontecendo essa oportunidade, eu fiquei super feliz. E então como tem muita gente aqui que ainda não te conhece, né? Eu vou Uhum. pedir para você se apresentar, falar um pouquinho de você, para o pessoal te conhecer melhor. Ah, tá certo. Não, primeiramente, obrigado pelo convite, né? Acho que é um assunto. Sou suspeito para falar, estudo psiquiatria, então sou suspeito para falar porque eu adoro muito esse assunto. Mas não só pela psiquiatria, o assunto alimentação, dieta, qualidade de vida, isso aí eu já pratico mesmo na minha vida, independente de eu ser médico, eu já pratico isso aí, eu consumo bastante leitura sobre o assunto, então é uma coisa que faz parte mais da minha vida mesmo. É, Mas então, sou médico, né? Me formei há 4 anos, comecei agora a residência médica em psiquiatria, é, aqui em São Paulo, na Secretaria Municipal de Saúde, né? Pela rede. E assim, agora tendo mais contato com essa área de fato, né, como eu falei, mas a parte de alimentação, como eu falei, já tem algum tempo que eu venho, inclusive o seu perfil eu conheci nesse período que eu estava mais, que eu comecei a me ligar mais com dieta, né? Então, o seu perfil é um dos que eu acompanho no Instagram para falar disso. E assim, então qual que é a importância de falar do tema transtorno alimentar, compulsão alimentar, né? Primeiro que um dos transtornos alimentares que se chama anorexia nervosa é uma das principais causas de morte na psiquiatria. Então, é a principal causa de morte, chegando até 20% de morte. Meu Além Deus, disso, é bem alto. não tinha ideia, não tinha ideia disso. Exatamente. A sorte é que a proporção a incidência dela é menor, né, perto dos outros transtornos, mas é a que mais mata, proporcionalmente. Depressão acaba, em número absoluto, acaba sendo a doença que gera mais, né, principalmente pelo suicídio e tudo mais. Mas o transtorno alimentar, tipo a anorexia nervosa, ela mata mais, mas ainda bem que é uma proporção menor de pessoas que
tem esse transtorno, né? Além disso, todos Uhum. eles, né? Você pega a anorexia, a bulimia, a nervosa, todos eles aumentam a chance da pessoa suicidar. Então, aumenta isso. Inclusive no meu Instagram eu vou falar mais, né, a partir do mês de agosto, agora, o mês de setembro, eu quero falar mais, inclusive, de suicídio, porque o setembro é o mês que a gente fala mesmo mais de suicídio, né? É o setembro amarelo. Uhum. É, Uhum. além desses transtornos piorarem a qualidade de vida. Eu acho que o importante aqui não é nem a gente sair com fatores assim, como que faz o diagnóstico disso aí. Não é o objetivo. Eu acho que o objetivo é falar como esses transtornos pioram a qualidade de vida. E é nessa piora de qualidade de vida que a gente pode ver os sinais de alarme dele, né? Porque no início muitas pessoas acham que é até normal. Tipo, a gente fala da chamada lua de mel, que acontece, por exemplo, na pessoa que desenvolve a bulimia nervosa. Então, no início, ela tem uma alteração de como ela vê o corpo, ela se incomoda com o corpo dela, mas ela tem alguns episódios que ela não consegue controlar a alimentação e ela descobre, né, entre aspas, a fórmula mágica para não engordar, para não ganhar peso, e a fórmula mágica é o vômito, ou então diuréticos, ou então laxantes. E aquilo no início, para ela, faz bem, porque ela consegue ter o episódio que não está no controle dela, isso é bem importante frisar. O episódio compulsivo ele foge do controle da pessoa e ela descobre a fórmula para não engordar. Só que isso, ao longo do tempo, a gente sabe o quanto isso aí causa de problema, né? Não apenas psíquico, mas também problemas físicos. Que, não sei se você sabe, uma das principais causas de morte nesses transtornos alimentares é causa cardíaca. Nossa. Justamente pelo distúrbio que causa, distúrbio, principalmente queda de potássio, a pessoa gera um Hum. quadro de queda de potássio no corpo que gera arritmias. Então a principal causa de morte é cardíaca, certo? Para Uhum. você ver que Sim. foge, inclusive, do psiquismo, entra muito na Uhum. saúde física propriamente dito, né? Entendi. É, e A você quer gente, falar a alguma coisa? gente então, a gente entra muito assim, o que a gente escuta muito nesse nosso universo aqui de alimentação, de emagrecimento, é a questão da compulsão. Uma Uhum. das coisas que as pessoas identificam como sendo compulsão é aquela vontade de comer, assim, aquela fome descontrolada, enfim. Mas o que seria de fato a compulsão? Como que a gente identifica o que seria uma compulsão? Vamos lá, essa pergunta é importante porque muita gente confunde a compulsão com aquela situação que às vezes a gente acaba comendo muito no almoço, acaba comendo muito na janta, come um docinho depois do almoço, né? Muita gente confunde com isso. Mas a compulsão, ela nem está presente em todas as refeições da pessoa. A compulsão é o seguinte: um aumento assim exorbitante, muito grande da quantidade de alimento num período curto. Pode chegar aí a 2 horas, tá? Mas ela chega a ingerir até 10 mil, 14 mil calorias. 6 mil calorias fácil, né? Você pensa em ingerir 6 mil, 8 mil calorias num período de 8 horas, ou período de Uhum. 2 horas. É uma ingesta muito grande. Nos casos extremos, a compulsão chega, a pessoa, durante a alimentação dela, ela chega a ter vômito, porque não cabe no estômago, ela tem o episódio de vômito e retorna para a alimentação, até aquela compulsão cessar. Então, nos casos extremos, Entendi. isso pode acontecer. Né? Aí Uhum. você pergunta, fala, isso aí vai acontecer todos os dias. Nem sempre. O mínimo que os critérios diagnósticos pedem é um episódio desse por semana. Claro que vai ter que ter um Uhum. período maior, 3 meses também. Um episódio desse se acontecer, não vai fechar o diagnóstico, mas já é um baita de um sinal de alarme, né? E aí a gente fala, mas e aquela pessoa que come muito, vai comer, come, só para de comer quando o estômago está cheio, mas, assim, claro, come, fica cheio, mas não tem nenhum episódio desse, né? Enfim, vai comer, em vez de comer meio quilo de comida, come 1 quilo, né? Que é muito comum, isso é bastante comum. Principalmente Uhum. nas refeições aí self-service, né?
que é aquele prato enorme, cheio de coisa gostosa, que você vai pondo um pouquinho de cada quando você vê o prato tá cheio. Isso aí está relacionado mais com impulsividade, não é a compulsão Uhum. alimentar, tá? Então é mais a Esse é o ponto, né? A impulsividade. diferença. Exatamente, exatamente. Porque até mesmo o prato, quando a gente enche demais o prato, você come, 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 você às vezes está cheio, a pessoa às vezes deixa um pouco no prato, né? Então, assim, é um Uhum. episódio de impulsividade da alimentação, não é a compulsão. Outra É bem coisa que diferente. exatamente, outra coisa que dá para diferenciar bem é que a compulsão a pessoa sente vergonha. A pessoa é um comportamento que a pessoa não vai expor, assim, ela não vai sentar na mesa e vai ter um episódio compulsivo perto das outras pessoas. Ela tende a fazer isso de forma isolada, né? E no Uhum. início ninguém sabe, ninguém percebe. É mais ela. Uhum. Até que as pessoas começam a perceber que possa ter algo ali que não tá batendo, né? No sentido, porque até então, às vezes a pessoa ainda acha que é normal. A pessoa que Uhum. tem um episódio compulsivo ainda acha que é normal. Justamente porque ela tem um episódio compulsivo e às vezes, no caso da bulimia, ela tem um episódio compulsivo e logo depois ela tem o episódio purgativo, né? Que a gente fala que é o vômito Uhum. ou o laxante, certo? E é Uhum. A interessante, Pri Beto. tá relatando aqui, ó, a Pri que tá aqui com a gente na live, ela tá Uhum. relatando que ela passou a adolescência dela sofrendo de bulimia. E no início ela passou pela fase da lua de mel aqui, que ela tá relatando, né? Que é como se Ah, fosse uma sim. fórmula mágica para ela comer o que quisesse e não engordar. É muito É comum, é bem difícil. Uhum. A bastante. Camille está relatando aqui que ela também já passou por próximo de suicídio por conta de questões assim relacionadas a transtornos alimentares também, compulsão, depressão, transtorno de ansiedade e bulimia. Uma coisa, Então, as pessoas que forem participando, coloca, principalmente que já tiveram esse transtorno, coloca como foi o tratamento, né? Se foi com um profissional, uhum, se foram com vários, vai ser importante que a gente vai tocar nesse assunto aí, vai ser interessante. uhum. É interessante porque nós temos pessoas aqui próximas que estão relatando a experiência para nós, né? Então é bem importante a gente ter isso, e são pessoas que hoje você estão presentes aqui na nossa rotina, nas redes sociais, e tem uma influência grande, né, sobre os seguidores e tudo mais. Ah, Então também é interessante trazer essa discussão para o Instagram e para a nossa live, para porque você ver é que um é bem assunto que comum. é um assunto comum e às vezes as pessoas têm vergonha de trazer isso à tona, né? A gente E um, até conversou ali nos bastidores sobre a princesa Diana, tudo, sim, né? Depois a gente vai exato, falar, porque exato. não é uma fraqueza, né? Se Sim, os quiser falar mitos, mais né? a A gente vai respeito, falar dos mitos aí sobre os depois a transtornos gente fala. alimentares. Uma coisa interessante é que não é de se surpreender que nesse mundo que se fale de dieta, fale de atividade física, aumenta, tem uma proporção maior de pessoas que tiveram algum tipo de transtorno alimentar. Porque essas pessoas, elas acabam, as pessoas que vamos lá. As pessoas que desenvolvem algum tipo de transtorno, geralmente elas têm uma preocupação excessiva com o corpo. Né? E a preocupação excessiva com o corpo acaba gerando essa curiosidade no início e depois mais um estilo de vida relacionado à dieta, relacionado à atividade física, que nesse universo você vai encontrar mais pessoas que tiveram um transtorno alimentar do que outros universos, assim, se pega pessoas sedentárias. É muito mais comum ter em pessoas que fazem dieta ou preocupam demais com atividade física do que nas pessoas sedentárias, entendeu? Por isso que às Uhum, vezes o número de pessoas aqui vai ser maior. E outra coisa interessante, Beta, a dieta. Claro que a pessoa não desenvolve um transtorno desse do nada, né? É uhum, multifatorial, tem desde causa genética, causa biológica, com hormônio, neurotransmissores. Por exemplo, no caso da uhum, anorexia, a pessoa tende a produzir mais cortisol e o excesso de cortisol diminui a fome. No caso da bulimia nervosa, alguns neurotransmissores, alguns hormônios que ela produz, altera a sensação de saciedade, de apetite dela. Né? Então tem causas biológicas, causas genéticas, causas sociais,
tá? Nas causas sociais a gente entra aí na pressão que se tem sobre a beleza, o culto à beleza, o que que é o corpo saudável, o bom é a magreza e, né, esse tipo, tanta coisa que a gente vê falar, e acaba que a pressão é realmente maior nas mulheres. Tanto que a Muita proporção, comparação, né? exatamente, tanto que a proporção de mulheres é muito maior do que homem, sobre Uhum. qualquer, a maior parte dos transtornos, né? Então, a proporção de mulher é muito maior. E, e aí eu queria dizer o seguinte, a dieta pode ser um gatilho para iniciar o transtorno. Digamos que a pessoa tem Uhum. todos os fatores que falam a favor dela desenvolver o transtorno, mas ainda ela não tem, tá? Ela não tem. Mas, por alguma alteração de, tô me sentindo gordo, não tô satisfeito, vou começar uma dieta. Nessa dieta, a pessoa pode abrir um quadro de transtorno alimentar, porque ela é o gatilho, justamente o gatilho. E principalmente as dietas restritivas, tá? Uhum. Vamos lá, vamos um exemplo. A pessoa tem um ritmo alimentar, começa uma dieta restritiva, de repente ela tem um episódio compulsivo. Tem muitos relatos Uhum. nesse sentido. E dali ela começa a abrir o quadro e não Uhum. começa mais, né? Uhum. Então, assim, é um ponto muito importante. Sempre quando for trabalhar com dieta, eu acho que, assim, questão na sua consultoria, nutricionistas que estiverem assistindo, atenção para isso, porque a pessoa pode chegar Uhum. sem transtorno, mas ela pode abrir o transtorno durante o tratamento aí alimentar. É bem interessante isso aí. É, vou até contar para você aqui a primeira coisa, a primeira situação que eu converso com todas as pessoas que vão iniciar ali comigo o atendimento é: não tenha pressa. Ótimo. Ajusta as expectativas. Ajuste as expectativas. Não é uma corrida, não vai ser um campeonato de perda de peso aqui. O objetivo não é esse. O Ótimo. objetivo é você implantar um estilo de vida na sua vida que vai ser permanente para te ajudar a se manter saudável e, consequentemente, o emagrecimento vai acontecer no ritmo de cada um. Não tem comparação, não tem tempo certo para acontecer, tem a individualidade, tem todo o seu histórico de vida, vai fazendo um acompanhamento médico, vai se cuidando em todos esses sentidos. É um acompanhamento multidisciplinar mesmo. Mas, Exato. enfim, a primeira coisa que eu falo, se tiver alguma das minhas alunas aqui, me confirma isso. A primeira aula lá na consultoria, o que eu falo? O primeiro vídeo que eu envio, tá? O título: Ajuste suas expectativas. Porque, Então, porque a inclusive, gente as começa com expectativas. muita sede, né? Exatamente. Inclusive, modulação das expectativas faz parte de um dos fatores que precipitam também o transtorno, né? Justamente Uhum. essa sede ao pote demais na dieta, na As atividade meninas estão física. confirmando aqui, ó. As meninas que estão aqui, estão dando joinha, falando isso mesmo. E elas confirmam, porque a primeira coisa, a minha primeira preocupação é essa. Porque todo mundo começa com muita vontade de que aconteça rápido. É uma ansiedade, aquela coisa. E não é assim. São meses, anos, dependendo do processo Exato. de cura física, emocional que você tenha que passar. Demora. Não é uma coisa que vai acontecer assim. E tem que ser E, trabalhado individualmente. Não é uma coisa de você colocar todo mundo numa panela, misturar e exato, é igual para todo mundo. Por isso exato. que tem que ser individualizado. A gente tem as coisas que costumam ser gerais, né? Tanto na causa quanto no tratamento. Mas Derrubei. muita coisa tem que ser individualizada, porque a vivência da pessoa é diferente, a experiência da pessoa, as experiências da pessoa, as sensações dela mediante uma experiência são diferentes. E é esse contexto que deve ser individualizado, inclusive no tratamento. Uhum. As expectativas devem ser muito trabalhadas, porque, veja bem, às vezes a pessoa chega com 30, né, 25, 30, 35 anos para iniciar um tratamento de um transtorno alimentar que ela já vem desenvolvendo há anos. Não é de um dia para o outro que isso vai ser mudado. Uhum. Envolve muito mudança de hábito. E hábito Sim. demora
tempo, né? Leva um certo tempo. Isso é saudável, levar um determinado tempo. Mudança de mentalidade a gente demora anos, né? Ah, Autoconhecimento envolve muita coisa, envolve você trabalhar demais em várias, muitas frentes que você tem que trabalhar. Não é uma coisa exatamente. rápida que vai acontecer de repente do dia para a noite. A gente vai ter aquele controle, né, sobre as emoções, sobre, enfim, os hábitos, né? É uma coisa que tem que ser trabalhada com calma e tem que pensar que, olha, eu vou começar agora, e olha ali, me comparo com o que eu era ontem. Eu Claro, melhorei em relação a ontem. Eu não tenho que me comparar. Ainda falta muito para eu chegar lá onde eu quero, então eu vou desistir porque não vou conseguir. Não, claro, você tem que se claro. comparando com o que você já foi, o que você já superou. Exato. São as pequenas vitórias, né? Porque isso aí é Uhum, importante, porque tem uma série no Globoplay que se chama Compulsão. É bem interessante. São vários episódios. E o mais interessante é que são relatos, as pessoas mesmo que tiveram as compulsões relatando como foi, né? Toquei nesse seriado, nessa série, inclusive recomendo, assistam. Fala de compulsões não só de alimentar, mas compulsão por sexo, por jogo, por drogas. Então, uma série de compulsões. Mas o mais uhum, interessante algumas pessoas vão continuar em tratamento para o resto da vida. É outro ponto que sim. tem que ser levado em consideração, né? Porque, Uhum, assim, eu estou em tratamento, estou abstinente dessa prática, mas eu continuo em tratamento. Os uhum. tratamentos, É às um vezes, vício, né? É como se fosse um vício que um alcoólatra, por exemplo, ele vai ter que se tratar para sempre. Ele não vai poder. É a mesma situação, mais ou menos, né? assim, você tocou num assunto interessante. Existe vício no alimento, a gente pode falar em vício como vício alcoólico, a gente pode falar talvez em vício comportamental, mas o vício Uhum, biológico, né, não, ele não está muito claro ainda. Hoje existem alguns estudos mostrando que alguns tipos de alimentos podem sim causar um vício, como a gente entende o vício de outras substâncias, que é aquele que alimenta, né, circuitos cerebrais de recompensa e tudo mais. o açúcar, por exemplo, né? O açúcar são alimentos chamados alimentos altamente palatáveis. Açúcar é um, Uhum. alguns tipos de Gordura gordura também, né? são outros, né? E aí entra num assunto interessante, porque o indivíduo tem uma alimentação muito rica em açúcar, né? Açúcar mesmo, não só carboidrato, mas o açúcar mesmo. O açúcar é um tipo de carboidrato, mas é alto índice glicêmico, entra toda naquela história. E de repente ele começa, vou fazer uma dieta low carb, e de um dia para outro ele suspende o açúcar da vida dele. Ele vai ter abstinência daquela substância. Tem documentários mostrando isso. Tem um documentário antigo mostrando o cara ficou 30 dias se alimentando apenas de McDonald's. E depois ele mostra Uhum. as sensações, ele vai falando das sensações dele quando ele para a alimentação com Tirou. esse fast food, tirou. Então é semelhante a um vício mesmo de outras substâncias. Ainda não Uhum. está nos manuais diagnósticos, mas é uma coisa que vem se falando, já tem artigos mostrando, e isso aí pode mudar nos próximos anos, tá bom? Uhum, certo. É importante, por exemplo, essa questão que você falou, algumas pessoas conseguem, de repente, fazer uma transição muito rápida da alimentação ali baseada em açúcar, carboidrato, para uma low carb, mas nem todo mundo. Algumas pessoas precisam continuar fazendo, por exemplo, as receitas low carb para fazer essa transição. Esse foi o meu caso, por exemplo. Eu inicialmente comecei, né, fazendo as receitas, mas logo eu tirei. Mas se eu não tivesse colocado aquilo, eu ia ficar naquela fissura e talvez isso Uhum. pudesse desencadear um episódio que eu não aguento, vou lá e vou comer tudo que eu ver pela frente. Então é importante ter esse equilíbrio também, de saber se é mais interessante você comer uma receita low carb, ou, né, ou até mesmo um pedacinho de chocolate ali, Sim, 80%, 70%, do que você atacar um bolo inteiro e depois se claro, arrepender e jogar tudo por água abaixo e falar, eu não consigo, eu sou um fracasso. Então tem que ter exatamente. equilíbrio em tudo, né? Tem que saber encontrar esse equilíbrio. Não pode ser uma coisa radical demais, assim. Inclusive, isso aí que você falou é um sinal de alerta, viu? Porque às vezes a gente come mesmo, às vezes, vamos dizer, a gente jaca mesmo, né? Faz, entra, põe o pé na Uhum, jaca e come. Mas, assim, geralmente a gente não vai sentir culpa.
Quando isso Uhum. acontece e você se culpa, se menospreza, se coloca para baixo, se coloca como alguém incapaz, isso aí é um sinal de alarme. Isso aí não é normal. Uhum. Eu acho que É, o mais importante quando a gente fala de comida é que a comida é prazerosa. A gente não pode negar esse fato, sim. né? E a gente alimenta por prazer. Eu sou adepto, desde o ano passado, à dieta. Não, eu não digo nem dieta, o estilo de vida mais low carb. Por mais que às vezes tem períodos que eu saia, tem períodos que eu volto, períodos que eu saia. Eu perdi 12 quilos no período de passado. E assim, depois que eu atingi o meu peso, que eu fiquei satisfeito, o corpo que eu fiquei satisfeito, eu não sou tão rígido. Eu, às vezes, saio, tem períodos que eu saio, tem períodos que eu volto e tudo mais. Mas a grande questão é, para mim, estando ou não em dieta low carb, já fiz cetogênica, eu sempre tinha muito prazer em alimentar. Eu acho que isso, qualquer Uhum. dieta, quando você fala em dieta que tire o prazer da alimentação, eu acho que não é o caminho mais saudável, porque Não, qualquer. É aquela coisa. Eu fazia a alimentação, fazia meus jejuns e tudo mais, mas hora nenhuma ficava com aquela obsessão de comida na cabeça. Na hora que dava não, fome, não comia, pode. né? Sim. E aí a gente entra até num assunto que foi pergunta aqui hoje, é a tal da fome emocional. Uhum. É isso aí. A gente tem, né? Eu acho que a fome emocional, todos nós temos. Mesmo a pessoa que Uhum. faz lá uma dieta cetogênica, uma dieta, um estilo de vida cetogênico, todos nós temos. O que é a fome Sim. emocional? Pô, você vai, vamos supor, a sua amiga está formando, aniversário da sua mãe, do seu pai, tem aquele tanto de coisa gostosa. Por mais que você esteja num estilo de vida desse, você vai chegar e vai dar vontade de comer alguma coisa, mesmo que não esteja com fome, né? É Sim, é impossível você chegar natural. numa mesa natural, isso é o ser humano, né? É normal, a gente come as emoções. Isso é normal. Uhum. Ser humano é assim. Agora, quando isso começa a ser um problema? Isso começa a ser um problema quando aqueles problemas, situações conflituosas no nosso dia a dia, a gente passa a descontar na comida. Isso se torna um problema. Por exemplo, você chega em casa depois de um dia super mega difícil, todos nós temos esses dias, às vezes mais, às vezes menos na semana, mas quando você chega em casa e a única solução que você acha é comer, descarregar na comida, atenção, isso aí já pode ser um sinal de alarme, né? Porque essa fome Uhum. emocional dessa forma, ela já se torna mais problemática da sua vida do que aquela simplesmente você chegar num local com uma mesa comemorando e vai comer mais do que você comeria normalmente, né? É, você tá comendo porque é uma coisa que foge um pouco do seu dia a dia, da sua rotina. Fala, olha, isso daqui é diferente, é uma festinha. Então, te deu uma oportunidade. Não é porque você Ah, vai fazer isso todos os dias da sua vida. Existe o controle. Mas quando não tem o controle, que você come justamente para... Come as emoções, né? Como a gente fala. uhum, Aí é esse tal do sinal de alerta, né? Você exato, fala, ah, não, exatamente. sente alguma coisa negativa e vai lá e desconta na comida. Esse é um dos sinais de alerta. Exatamente. E aí a gente fala de três tipos de fome, né? É a Uhum. fome fisiológica mesmo, essa daí faz parte da vida inteira nossa. Então, a fome fisiológica, a fome emocional e uma vontade genuína de comer. Às vezes você vê uma coisa que você gosta, que te lembra alguma coisa e dá vontade de comer. Eu acho que essas três são importantes. E o mais Uhum. interessante é a gente saber identificá-las para a gente saber lidar com elas, né? Por exemplo, tem até, estava lendo sobre algumas coisas aqui para responder a pergunta, tem o teste da maçã, que eles falam, né? Não vamos supor, se você deu vontade de comer alguma coisa, se pergunte, eu comeria uma maçã agora? Se você responder sim, provavelmente é uma fome física mesmo. Se você responder, não, não vou comer uma maçã, eu quero um macarrão, ou eu quero um brigadeiro, ou eu quero provavelmente é a fome emocional, porque a fome emocional É. ela é seletiva. Você escolhe o que você vai No nosso comer. universo aqui a gente fala, você comeria ovo? Se você É, quiser, né? Aí a gente faz o teste com exatamente. o ovo.
Faz esse teste. Tá com vontade de comer? Você comeria um ovo cozido agora, assim, sem sal, sem nada? Comeria, então você tá com fome. Então é fome, é a mesma lógica. É a mesma lógica. Mas isso não se aplica a mim, porque eu como ovo, assim, eu amo ovo a vida inteira, então pra mim já é uma iguaria, não é aquela coisa assim, de que é só pra matar a fome, não. O ovo eu gosto de colocar um creme de leite e tal. Ele cru, cozido, só cozido, no... já pra mim acho que vai já de qualquer enjoei. jeito. Não é tão É meu palatável para mim. companheiro. Mas ovo é ovo, né? É um alimento rico em É, tudo, entra coringa aí nas dietas. com certeza. Eu queria aprofundar um pouquinho naquele ponto que a gente falou sobre a questão assim da pessoa que tem esse tipo de transtorno alimentar, os mitos, né? Eu Claro, queria entrar um pouco no mérito desses mitos aí para a gente conseguir falar um pouco mais, que é super importante. muito, muito importante. Vamos lá, vamos ao primeiro mito. As pessoas comem demais porque são fracas, né? É, aí que a gente cita, por exemplo, a princesa Diana, porque ela assumiu publicamente que tinha bulimia nervosa, né? E assim, sem a gente citar que ela tinha bulimia nervosa, ninguém fala que aquela mulher era fraca, porque ela fez muita coisa, né? Eu estou citando ela porque é uma figura que todo mundo conhece, mas no dia a dia a gente percebe que as pessoas, elas podem ser competentes na profissão, elas trabalham bem, competentes que seja na faculdade, é aquela pessoa que pode se destacar, mas ela tem esse ponto que às vezes é um ponto de fraqueza dela. Mas em outras partes da Uhum, vida dela, ela pode se destacar. Então, não, ela não são fracas. Inclusive, as restrições que às vezes a pessoa se impõe mostram o quanto elas podem ser fortes e determinadas, né? O grande ponto é que essa determinação dela está enviesada, tá? Ela está sendo levada de forma patológica para outro lado, né? Mais fracas não pode dizer uhum, que são. Acho que o segundo uhum, ponto aí, elas têm uma força de vontade, elas não têm força de vontade. uhum, Você imagina, por exemplo, uma pessoa que desenvolve anorexia. Inclusive, o termo anorexia nem é o correto, né? Anorexia, no início da doença anorexia nervosa, a pessoa sente fome e ela luta contra essa fome dela. Então, ela tem uma fome que, inclusive, pode ser uma fome voraz mesmo. Pode ter até alguns episódios que ela coma mais do que o necessário. É, uhum, mas vamos lá. Você lutar com a fome, lutar contra a fome, eu não posso dizer que essa pessoa não tem força de vontade. uhum, Ela tem muita força de vontade para atingir o objetivo dela. Só que o objetivo dela também está enviesado. Porque no caso dos transtornos, tem até a alteração da imagem corporal. A pessoa está magra, se vê gorda e ela quer ficar mais magra. Então, peraí, essa pessoa tem uhum, sim força de vontade. Só tá um uhum, problema no ponto de vista dela, né? É, Outro, basta fazer um regime. Basta fazer um regime que essa pessoa emagrece. Aí a gente já fala de um outro perfil de doença, que é o transtorno compulsivo, transtorno alimentar compulsivo periódico, né? Que é muito comum em pessoas que têm obesidade. Só lembrando que nem toda pessoa que tem obesidade tem transtorno alimentar, né? Existem uhum, várias causas para a obesidade. A obesidade é uma doença à parte. Tem causa endócrina, causa metabólica, causa psíquica, né? Tem várias causas. Mas vamos lá. Dentre as pessoas que têm alguma alteração psíquica, elas podem ter esse transtorno. Chamamos então transtorno alimentar compulsivo periódico. Ele é parecido com a bulimia. A pessoa vai ter as compulsões, né? Vai comer mais do que o normal, comer de forma exagerada, num período curto de tempo, todas aquelas características. Mas a diferença é que ela não vai fazer os métodos purgativos. Ela não vai vomitar, ela uhum. não vai tomar diurético, não vai tomar laxante, tá? E aí você me fala, né? Basta fazer dieta. Não, muito pelo contrário. A dieta nessas pessoas, puramente, é um fator que piora o transtorno alimentar, né? O foco Uhum, dela não é dieta. O foco dela é tratar esse transtorno alimentar
para de forma secundária ela perder peso. Então Uhum. é muito importante fazer esse diagnóstico nas pessoas, porque o tratamento é completamente diferente. Inclusive, quem acompanha essas pessoas, quando faz esse diagnóstico, quando suspeita, o tratamento alimentar tem que ser muito mais próximo. Digamos que seu paciente, você veja seu paciente de 15 em 15 dias. Talvez com essa pessoa deva ser semanalmente, entendeu? Uhum. É, É, tem que ser bem mais próximo. exato. Mais algum mito aí que você lembrou? Então, esse que a gente acabou de falar é bem importante, né? De que todas as pessoas que têm obesidade teriam compulsão. Eu acho que isso é uma coisa que tem bastante confusão, né? De achar que as pessoas que elas ficaram obesas porque elas comem demais. Sim, Ou porque são compulsivas, né? São descontroladas, não podem ver comida. Então, tem muito preconceito em relação a isso exato, também, né? exatamente. Exatamente. É algo bem complicado que a gente tem que também saber contornar. E então, como que seria quem está passando por esse tipo de situação? O que seria mais indicado? Qual seria o melhor tipo de tratamento, né, para quem Ótimo. sofre desse tipo de problema? Ótimo, excelente. Então, eu acho que a pessoa que está passando por esse problema, nem sempre ela sabe que está passando por esse problema. Eu acho que os sinais de alarme vão ser fundamentais. Os sinais de alarme, principalmente na relação dela com a comida, né? Eu acho que aquela pessoa que ela tem a sensação que perdeu o controle durante a alimentação é um grande sinal de alarme. Aquela pessoa também que tem uma distorção. Todas as pessoas falam para ela que ela está com o corpo bonito, mas ela sempre se vê gorda, sempre está buscando um método para perder peso. Eu acho que também isso é sinal de alarme, tá? Uhum, É... E vamos lá, as pessoas primeiro que suspeitam que tem, eu acho que é procurar uma ajuda profissional. Tem uma uhum, característica dessas doenças que elas iniciam e elas são contínuas. Diferente, por exemplo, de até a depressão. A depressão, às vezes, a pessoa pode entrar num quadro depressivo e ela sozinha, digamos que ela. Ah, isso aqui é só um momento de tristeza, né? Enfim, não vou procurar um médico. Alguns quadros depressivos, a pessoa pode sair sozinha do quadro depressivo. Então, ela tem um quadro depressivo, melhora sem consultar nenhum médico, tá? Isso pode uhum, acontecer. Não é a regra, mas pode. No caso dos transtornos alimentares, isso não acontece. Eles começam, uhum, iniciam e só pioram. Vira uma bola de neve. uhum, Então, primeiro ponto, tem que procurar uma ajuda profissional. Sozinho, a pessoa não consegue lidar com isso. uhum, E como é o tratamento? Primeiro, o tratamento deve ser feito por vários profissionais ao mesmo tempo. Uma equipe mínima de profissional seria, pelo menos, um psiquiatra, um psicólogo e um nutricionista. É, por quê? Você tem que ver, tem que atuar em várias áreas do indivíduo. Na reeducação uhum, alimentar, a psicologia com a área da psicoterapia, né, que é uma base muito forte do tratamento dos transtornos alimentares, a terapia, né, porque nem uhum, sempre vai ser medicação, nem sempre. No uhum, caso da anorexia, por exemplo, se a pessoa tiver somente anorexia nervosa, nem medicação vai usar, é mais a terapia mesmo. No caso da bulimia uhum, nervosa, nos episódios compulsivos, inclusive lá no transtorno compulsivo alimentar periódico, as medicações podem ser indicadas para controlar os episódios compulsivos. Mas a base do tratamento, a mudança comportamental, vem da terapia e da reeducação uhum, alimentar. Ampliando, uhum, você pode trabalhar com um educador físico, né? Com a consultoria, né? Como a que você faz. Ampliando, entra vários uhum, outros profissionais. com Porque certeza. quanto mais profissional tiver olhando esse paciente, maiores são as chances maiores são as chances de sucesso. E Uhum, já que a gente está falando de tratamento, vamos falar um pouco de prognóstico, né? Porque são doenças que assustam, mas quando tratadas, principalmente no início, a chance de recuperação é muito grande. Né? Você fala aí em uhum, torno de 60%, tanto de anorexia quanto de bulimia nervosa, você consegue ou uma remissão completa ou melhora assim, significativa da doença.
Uhum. É apenas uma minoria, 10% que ainda persiste o quadro refratário ao tratamento. Então, assim, o tratamento ele consegue bons resultados, excelentes resultados. Por isso também a importância da gente Uhum. falar, identificar e tratar. Sim, agora eu estou lembrando de um ponto importante que a gente conversou aqui sobre o prazer da alimentação, né? Isso também precisa Uhum. ser resgatado e também deve ser trabalhado em conjunto, né, com todo esse tratamento multidisciplinar e resgatar esse prazer na alimentação, preparando Uhum. assim, por exemplo, nós aqui falando dentro do contexto da low carb, a nossa alimentação ela é muito prazerosa, né? Não Sim, tem aquela alimentação restritiva, não tem aquela questão de você ter que ficar controlando calorias, ficar naquela contagem, pesando alimentos. E isso ajuda muito, né, no tratamento de uma pessoa que também está passando por uma situação de transtorno alimentar. Seria uma indicação, no caso, assim, também interessante para quem quer emagrecer, ou é primeiro faz o tratamento, depois faz a mudança na alimentação, ou é muito individual, como que seria? eu acho que vai ser muito individualizado. Inclusive, eu vi uma pergunta aqui perguntando: a dieta carnívora é uma boa opção para compulsão? Eu, de verdade, eu não vi nenhum tratamento dizendo de uma dieta específica. A única coisa Uhum, era as dietas restritivas, elas são piores para as pessoas que têm compulsão. Agora, uhum, se o indivíduo tem uma dieta low carb, cetogênica ou algum outro tipo, desde que não seja restritiva, porque é outro mito, né? Achar que low carb é restritivo, não tem nada a ver, são sim, coisas, sim. Eu conceitos fiz um completamente post diferentes. ontem falando disso. Olha Mostrei aí, lá no post tudo que a gente consegue comer dentro de uma low carb, assim, alguns isso. exemplos, né? De coisas que são corriqueiras na nossa vida, que a gente não tem que se isolar do mundo, que eu acho que isso também é um ponto que pega muito, as Exato, pessoas exatamente. acharem que vão ter que viver num universo paralelo, porque estão em low carb, não vão Exato. conseguir conviver, não vão conseguir ter vida social, e vão ter que ficar vivendo realmente numa bolha. Então, esse é um outro mito que eu acho que acaba criando essa barreira, né, para quem quer começar uma alimentação dentro do nosso universo Exatamente. low carb. O que eu não aconselharia para a pessoa que, vamos lá, iniciou um tratamento, tem algum desses sinais de alarme, seria o jejum. Por mais que o jejum Uhum, intermitente, né, ele seja algo que não é restritivo, não entra, ele se torna extremamente saudável quando a pessoa faz a migração, vai fazendo o trabalho em cima daquilo, vai se seto adaptando, enfim. Ele é extremamente saudável, mas eu não indicaria para a pessoa que tem compulsão, porque períodos longos de jejum pode fazer a pessoa, ao se alimentar, ela ter uma fome maior do que, ou não conseguir controlar aquela alimentação, porque por conta desse longo período de uhum. jejum, tá? Eu acho que seria a Aí que tem que observação ter o aí que eu faria. autoconhecimento, né? A Rita chegou, Exatamente. minha low carber tá aqui. A Rita tá sempre comigo nas lives. Oi, Rita. Então, acho que isso é bem importante mesmo a gente falar, porque existe essa necessidade de, antes da pessoa também fazer uma dieta, né, entrar num novo estilo Uhum. de vida, ela ter um acompanhamento médico, nutricional, para saber se ela tem realmente, né, ela chega com esses sintomas, com esses sinais de alerta que a gente falou aqui, será que isso é compulsão? Será que não é? Fazer o acompanhamento Exato. com o profissional para entender se ela tem essa restrição, se ela poderia, né, começar uma dieta de imediato ou se ela tem que primeiro tratar o transtorno dela. Exatamente. Porque Uhum, as coisas podem andar juntas, né? Igual eu falei, uhum, como o tratamento ele é multidisciplinar, vários profissionais ao mesmo tempo, não tem problema. uhum, Mas sim. a meta do tratamento relacionado à dieta não é perda de peso, é reeducação alimentar, né? A partir da hora Uhum, que você consegue controlar os sintomas, quer dizer, vamos lá na anorexia nervosa. Controlar os sintomas seria a pessoa diminuir aquela vontade de emagrecer com uma distorção uhum, da imagem dela. Isso tem que sumir. E na bulimia nervosa, diminuir ou a intenção é realmente extinguir todos os episódios de compulsão. Então, uhum, o ideal seria esse nos dois casos. Controlando essa parte,
a dieta, e se for objetivo perder peso, por algum motivo, até às vezes por conta de saúde mesmo, né? Quando a gente fala, por exemplo, de Uhum. pessoas sobrepeso, tem pessoa que tem diabetes, síndrome metabólica, hipertensão, em que a perda de peso vai ter benefício. Não é só estético Sim. quando a gente fala de perda de peso. Isso que é o ponto. Geralmente as pessoas focam só na estética e sempre eu Exato, tenho que ficar puxando para, gente, primeiro vamos recuperar a saúde, vamos trabalhar para recuperar a saúde ali, mudando a alimentação, introduzindo aí, né, na sua rotina exato, e exato. tenha paciência, porque às vezes você tá com a saúde tão assim, já o seu metabolismo, né, foi tão prejudicado por tantos anos que não dá para você resolver isso em um mês, em 20 dias, em Não 3 semanas, dá, né, no caso. exatamente. Então é um processo, precisa de paciência e pensar primeiro na saúde, recuperar a saúde junto ali com o atendimento de um profissional e o emagrecimento vai vir como consequência, né? É Exatamente. muito importante colocar isso. E eu acho que mais um motivo, né, para a gente orientar, não comece, não faça uma dieta sozinho. Por mais que às vezes depois você possa seguir ela sozinho, comece com um profissional. É muito Comece com algum profissional, porque eu acho que ter esse acompanhamento é fundamental para não só a eficiência da dieta, mas também a qualidade de vida, que eu acho que deve ser o principal ponto a ser buscado, qualidade de vida. com Por falar em certeza, acho que qualidade é de vida, quero citar, eu queria citar um livro que eu li, foi o ano passado, chama Zonas Azuis. Você conhece ele? Não conheço. É bem interessante. Zonas Azuis tem dois livros das Zonas Azuis. Esse é da parte da alimentação. Fala muito de Uhum. qualidade de vida, né? Tipo, o que é viver muito? E lá eles pegaram, foi uma pesquisa que fizeram, depois virou livro. São as regiões centenárias do mundo. Então, eles separaram 5 regiões que têm mais centenários, pessoas com mais de 100 anos no mundo. E aí foram investigar, Uhum. pô, o que essas pessoas fazem, né? O que esse lugar tem de especial que as pessoas chegam a 100 anos mais fácil do que qualquer outra região. E os hábitos de vida estão totalmente ligados a isso. O hábito alimentar, né? Coisas que a gente tem aqui como dicas, essas pessoas têm como hábitos de vida. Por exemplo, Os nossos pilares, né, no caso. exato. Por exemplo, não comer até ficar cheio, ter uma alimentação diversificada, a questão do jejum eles praticam, né? A atividade Uhum. física, ser ativo não é só, porque lida com pessoas que às vezes não foram nem à escola. É bem interessante isso Uhum. lá. Mas assim, eles são ativos no dia a dia deles. Então, uma série de coisas. É um livro que eu indico, chama Zonas Azuis, tá? Bacana. Depois vamos fazer um stories lá para colocar e aí me marca que eu Show. republico ele. Muito Ah, legal sua dica. outra dica de livro também eu acho que a importância do sono quando em qualquer coisa que a gente vai fazer na vida. Mas falando de dieta, perda de peso, até a pessoa que está pensando em hipertrofia e tudo mais, o sono ele é fundamental. Tem um Sim. livro que se chama Por que Dormimos? Outro livro Uhum. fantástico também. Foi um psiquiatra norte-americano que escreveu, ele trabalha há 20 anos com assuntos relacionados ao sono. E aí lá é interessante, porque ele entra no assunto de compulsão, né? A gente está falando de sono, mas não foge do assunto não, porque uma noite de sono mal dormida, e veja bem, uma mal dormida pode ser, digamos, acordou mais durante a noite, ou você é acostumado a dormir 7 horas, você dormiu 5 horas e meia de sono, ela aumenta a sua fome emocional no dia seguinte. E a fome emocional, principalmente a alimentos altamente palatáveis, que a gente já falou, a Uhum. alimentos Ô, Lazarento. ricos em açúcar. Então, assim, quer controlar a alimentação no dia seguinte, durma melhor na noite anterior. Já é um Ô, bom. Danilo, e aí? Mas quem tem filho, a gente se lasca. Ó, Porque a difícil, gente não viu? dorme. Eu Por isso imagino, não é tem. difícil. Eu Quem tem imagino, filho é complicado. pequeno, ter uma noite de sono de qualidade é difícil, mas é uma fase também, É né? uma Não vamos fase, ficar exatamente. reclamando, porque foi uma escolha.
ser pai, ser mãe foi uma escolha e é uma fase que passa Claro, rápido, mas a gente claro, tem exatamente. realmente uma dificuldade. Eu, por exemplo, tenho um filho de 4 anos, mas dormir uma noite inteira assim de sono tranquilo é muito raro. Eu sei, eu Mas imagino. a gente faz o melhor, né? A gente Mas faz o tem um melhor lado que pode nos positivo, hein? outros pilares ali. Mas tem um lado Oi. positivo. Ele dormindo bem, ele tem menos chance de ter transtorno alimentar, hein? É, Filho então, dormindo bem tem esse tomara. ponto. Aí é um conjunto de coisas. Mas olha só, a nossa live já está quase no final. A gente tem 8 minutos só aqui. Esse Caramba, assunto foi passa muito rápido, né? bacana. Passa rápido. Passa super rápido. Aproveitando o assunto, eu vou só dar mais uma dica de livro. Eu gosto bastante de ler, então sempre os assuntos meus de interesse, eu sempre procuro ler alguma coisa. Esse livro aqui Show. chama, eu acho que tá ao Da contrário, geladeira. chama Não dá Da pra. Geladeira ao Divã, a psicanálise Ah, da legal. compulsão alimentar. É bem interessante, Aham. porque ele não é um livro para profissional, é um livro para a população em geral mesmo. E assim, se você se identificou com alguma coisa assim, posso ter esse sinal de alarme, a alimentação é um ponto complicado na minha vida, lê esse livro. Leia que vai te ajudar Uhum. bastante a entender esse processo aí e até como e quando procurar ajuda. Certo, bacana. Coloca para nós nos stories, não esquece, por favor. Coloco E aí sim, eu reposto, tá? Coloca a fotinho coloco. deles lá pra gente. Claro, coloco Então, tem sim. uma dica final aqui para a gente fechar nossa live, algumas dicas para o pessoal que está com essa questão aí de fome emocional, transtorno, o que tem que ser feito, como começar Certo, a resolver o problema, né? certo. Eu acho que assim, há uma dica que eu queria até ter falado no início, mas agora ter a oportunidade. Um dos pontos, então, sociais, né, dos fatores sociais que desenvolvem esses transtornos é justamente a pressão pela beleza. É, E o Instagram, né, as mídias sociais, é um ponto que dá muita pressão nisso nas pessoas. Porque, você veja, você segue as pessoas só postam as melhores fotos dela. Ninguém vai postar a pior foto. E aquilo ali acaba gerando um desconforto, porque às vezes a pessoa não sabe nem. A pessoa é bonita, a pessoa não sabe fazer foto, e, pô, não sei fazer uma foto bonita para postar, aquilo ali já é motivo para pensar que tá feia. Né? E aquilo ali mexer com a pessoa, com o psicológico da pessoa. Então, assim, eu acho que uma Uhum. dica não tenha as redes sociais como referência para a sua vida, seja na área da beleza, seja na área de esporte, seja na área de alimentação, seja em qualquer parte. Tenha o seu individualismo. Cada pessoa tem seu tempo, seu ritmo, tá? O seu corpo. A beleza, ela não é apenas beleza para postar no Instagram. Então, isso aí eu acho que a pessoa tem que passar a enxergar a beleza de outra forma, né? Então, eu acho que a dica gira em torno disso aí, viu, Beto? Beleza interior, gente. Muito, muito bacana, é isso mesmo. É uma questão que a gente tem que trabalhar bastante. Assim, eu também que tenho uma audiência já grande no Instagram, eu procuro sempre falar bastante sobre isso, né? Trazer essa questão. E hoje mesmo com o gancho dessa live eu fiz um post falando um pouquinho. E Foi é ótimo. importante, né? É importante a gente mostrar aqui como é uma vida real. E até mesmo quando eu trabalho com as minhas alunas ali na consultoria, eu mostro muito dos bastidores da vida real, para ver que, assim, às vezes a gente acha que o que está ali é impossível para nós também, e não é. O contrário também, né? Que Uhum, a gente coloca uma barreira achando que é algo impossível. Então, precisa trazer um pouco mais para a realidade as coisas. Tanto quem está do outro lado saber filtrar o que tá, né, procurando nas redes sociais, como quem é influenciador também saber fazer esse filtro e levar para as pessoas um pouco mais de vida real, né? exato. Porque a gente acaba influenciando muito. Com certeza, com certeza. E como eu falei, as experiências individuais, as experiências são muito individuais, às vezes eu acho que até um alerta para os profissionais que lidam com dieta propriamente dito, né? É um alerta, porque nem todas as pessoas vão encarar o emagrecimento como algo positivo, né? Assim,
Eu já vi alguns profissionais dizendo, você não emagreceu porque você não fez por onde. Você, tipo assim, se você não emagrecer, é culpa sua. Calma lá. Às vezes pode Não ser é bem por culpa aí. do conjunto profissional e paciente, de ajustar as Uhum, expectativas, né? Então, eu acho que uhum. é isso aí. Eu acho que sempre é o olhar individualizado nesse tipo de situação. Com certeza, é muito importante ter esse tratamento individualizado e também a questão que a gente falou de multidisciplinar, né? Exato, Trabalhando todas as áreas que a pessoa tem mais dificuldade. Seja exato. a questão psicológica, seja a questão nutricional mesmo, e precisando de um educador físico, a pessoa que tem que fazer a atividade física sempre é Claro, importante, mas fazer uma atividade física sem acompanhamento também não é uma boa ideia. Então, para não isso é. que tem profissionais, né? Exato. E, é bem bacana a gente ter esse trabalho em conjunto. Mas nossa live já está no finalzinho aqui. Gente, olha, eu quero agradecer a todo mundo que veio, que participou. Muito obrigada pela presença de vocês. Live boa passa rápido, né? Nem vi o tempo Foi passando, já muito está legal. acabando por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, sigam lá o Dr. Danilo, tá? O perfil dele é muito bacana, tem muitos assuntos interessantes que ele sempre está postando por lá. Também tendo alguma dúvida, né? Ele deixou à disposição aqui, se alguém precisar perguntar alguma coisa, chama ele pelo direct, né? Se Sim, precisar de claro. alguma É, orientação, algum direcionamento, pede para ele ali orientação que ele responde também, né? É como eu falei, às vezes a pessoa pode ficar até constrangida de colocar. Inclusive, essa semana no meu Instagram eu vou falar mais de transtornos alimentares. Deixei preparado para fazer a live e agora durante a semana eu vou postar mais coisas sobre transtornos alimentares. Então acompanhe lá no meu Instagram e se por acaso tiver constrangido alguma coisa de postar de tirar alguma dúvida nas postagens públicas, pode mandar no inbox, vou responder com o maior prazer, tá bom? Eu acho que a intenção é justamente desmistificar todo esse assunto aí e as defesas que as pessoas criam para lidar com ele. Gente, olha que maravilhoso. Esse universo aqui me aproxima de tanta gente bacana. O Dr. Danilo foi mais um profissional super incrível que o Instagram trouxe para minha vida. Agradeço muito por ter aceitado o meu convite para trazer esse conhecimento aqui para o pessoal, para nós todos, né? E vamos continuar nos falando. A gente Ah, vai programar outras lives, né? Quando a com gente tiver a certeza. oportunidade também. Foi muito legal, te agradeço muito, tá? Pela sua presença. E, gente, obrigada para vocês também, tá? Por estarem aqui. E Obrigado, é isso. pessoal. Valeu mesmo. Beta, mais uma vez, obrigado pelo convite. Vou estar sempre à disposição aí, tá bom? Eu acho que, além de eu gostar muito de falar do tema, eu acho muito importante levar isso de forma que todos possam entender, né? Então, assim, valeu mesmo. Obrigado. Eu que agradeço. Boa noite, gente. Muito Tchau, obrigada. tchau. Tchau.